Conclusão. Depois de tudo que falamos até aqui sobre o amor, não podemos deixar de tirar algumas conclusões. Para responder a pergunta que dá título a este livro Por que amamos, é importante enfrentarmos ainda outra pergunta: qual o segredo da arte de amar? Ou ainda, existe um jeito certo de amar? A essas questões, muitos podem reagir prontamente afirmando que não existe segredo algum e que cada um ama do jeito que quiser ou acha correto. Entretanto, não existem pessoas que são mais felizes em um relacionamento amoroso do que outras. De certa forma, os capítulos deste livro procuraram demonstrar que algumas maneiras de amar podem, sim, ser melhores do que outras. Nós nos embrenhamos por explicações científicas sobre o amor, discorremos sobre aspectos culturais, míticos e filosóficos sobre a arte de amar. E tudo isso nos mostrou a importância de termos em mente que o amor é uma arte político-afetiva. Quero dizer, e esta é uma das grandes conclusões deste livro, amar é um ato político, e, como todo fazer político, o amor enfrenta desafios. Na política do amor, o desafio central está em se relacionar com intimidade afetivo-sexual com uma pessoa que deve ser admirada e desejada. A admiração e o desejo são os dois mais relevantes componentes políticos de qualquer relacionamento amoroso. Defendemos a hipótese de que, sem admiração ou desejo, o amor não se torna possível. E, quando sentimos que estamos perdendo por completo a admiração ou desejo pela pessoa amada, pode-se dizer que estamos diante do fim de um amor. Mas é importante ressaltar que não amamos todas as pessoas que admiramos, tampouco todas as pessoas que desejamos. Nós podemos admirar e desejar várias pessoas e nem por isso nutrir por elas esse sentimento profundo que é o amor. A admiração e o desejo são, então, componentes fundamentais para um relacionamento amoroso, mas também não se pode dizer que sejam suficientes para sustentá-lo. É preciso algo mais. É imperativo fazermos uma costura política para que a arte de amar seja bem-sucedida. As pessoas que amam precisam estabelecer acordos que passam por alguns outros fatores, como afinidades de gosto e interesse, atração sexual, compatibilidade psicológica, concepção e projeto de relacionamento, motivos de estresse externo e ciclo de vida e capacidade de conviver. Vamos a alguns exemplos. O que denominamos de afinidades de gosto e interesse diz respeito, basicamente, a gostar de coisas em comum, tais como assistir aos mesmos tipos de filme, torcer pelo mesmo clube de futebol, gostar de fazer atividades ao ar livre, etc. Interesses comuns inevitavelmente aproximam as pessoas, e certamente não será fácil a convivência de um casal que não partilha os mesmos interesses ou possui pouquíssima ou nenhuma afinidade, ainda que, se os outros 5 fatores funcionarem bem, seja possível que esse mesmo casal tenha um bom relacionamento. O segundo fator é a atração sexual. Se um relacionamento conta com uma vida sexual ativa e satisfatória para ambos, ele tem mais chance de sucesso, pois o sexo aumenta a conexão entre as pessoas. Porém, se todos os outros fatores estiverem em desajuste, a atração sexual não será suficiente para garantir a permanência do amor. O terceiro fator é a compatibilidade psicológica, que podemos definir como temperamentos e personalidades que funcionam em harmonia. Tomemos como exemplo um casal em que um cônjuge é muito preocupado com a gestão de tempo e a organização do espaço enquanto o outro é desatento. A desatenção e a obsessão por organização não são consideradas defeitos, mas sim traços de personalidade. No entanto, se uma das partes é excessivamente desleixada, enquanto a outra tem a sistematização como prioridade, a louça do jantar ou a faxina que não está em dia serão grandes motivos de tensão para esse casal, atrapalhando o relacionamento. O quarto fator trata da concepção e do projeto do relacionamento. Se, em uma relação, uma das partes acredita que o modelo ideal de casamento baseia-se no homem provedor e na esposa como dona de casa, enquanto a outra parte acredita em uma dinâmica totalmente diferente, o risco de a relação entrar em colapso é muito grande. A mesma coisa vale se, por exemplo, uma das partes deseja uma dinâmica de poliamor, mas a outra não concebe outros tipos de relação além da monogamia. Se não entrarem em um acordo segundo o qual ambas as partes fiquem felizes, fatalmente o relacionamento ruirá.
Aqui, não se trata de dizermos qual é o melhor ou o pior modelo, mas da necessidade de o casal encontrar uma concepção comum, em que ambos se sintam confortáveis. Se o projeto de um for muito diferente do projeto do outro, o relacionamento em dado momento se tornará inconciliável. O quinto fator trata dos motivos de estresse externos e ciclo de vida. Nenhuma relação acontece dentro de uma bolha imune a interferências de fatores externos, e o estresse gerado por tais interferências pode ser decisivo no sucesso ou não da relação. Por exemplo, a proximidade e a intromissão de parentes de uma das partes na vida particular do casal podem despertar um sentimento negativo no outro e, a médio ou longo prazo, tornar a relação desgastada ou mesmo insustentável. Quando se trata do ciclo da vida, tomemos como exemplo uma relação em que um cônjuge está na fase de turbinar a carreira profissional, ávido por trabalhar, enquanto o outro já se encontra na fase de se aposentar, procurando mais momentos de descanso. Isso pode causar alguns descompassos no relacionamento e, eventualmente, impedir que ele continue funcionando. O sexto fator diz respeito à capacidade ou às competências para gerir conflitos e conviver um com o outro, ou outros. Nem todas as pessoas possuem as ferramentas necessárias para administrar tensões que acometem eventualmente uma relação, isto é, competências para não transformar uma desavença ou uma pequena discordância em uma guerra infinita. Por exemplo, um casal de namorados pode entrar em choque porque uma parte quer viajar para um lugar tranquilo no carnaval e a outra quer curtir blocos de rua. Se nenhuma das partes abrir mão e se o casal não considerar a hipótese de que pode passar o feriado separado, o conflito estará instaurado e poderá trazer um enorme desgaste. Mencionados os fatores que colaboram para reger um relacionamento bem-sucedido, vale a pena retomarmos o conceito previamente apresentado de que amar é um fenômeno político. A combinação de todos esses fatores, inclusive, já nos direciona para a arte da política. Vamos por partes. A palavra política vem de polis, termo grego que quer dizer cidade. De acordo com Aristóteles, o ser humano é um animal político. E a política diz respeito ao poder, à negociação, à gestão de espaços, atos e movimentos. Onde entra o amor? Ora, o amor envolve o poder de fazer a gestão da admiração, do desejo e das inseguranças que rondam os afetos que compõem um relacionamento. A arte de amar, como vimos, precisa lidar com outros sentimentos, como o ciúme e a raiva, e também com a ética da intimidade do amor. Se a ética é tida como investigação filosófica sobre a moral, precisamos ter sempre em conta quais princípios morais nós trazemos de nossas vidas para nossos relacionamentos amorosos. A regra universal defendida há séculos por tantos filósofos e religiões de que temos de agir baseados numa reciprocidade simétrica, ou seja, de que só devemos fazer ao outro aquilo que desejamos que façam conosco, não funciona tão bem quando falamos da arte de amar. Essa afirmação pode ser chocante num primeiro momento, mas temos de ter em mente que a pessoa amada não pode nunca ser entendida como um reflexo de quem a ama. Primeiro, vamos partir da ideia de que as pessoas não são iguais. Se uma pessoa decidir fazer para sua parceira ou seu parceiro tudo aquilo que gostaria que fosse feito para si mesma, nós podemos conjecturar que a relação pode caminhar para o fracasso. Tomemos como exemplo o relacionamento entre uma pessoa sádica e uma masoquista. A parte sádica não quer o mesmo que a masoquista, de modo que, se cada parte tratar a outra como gostaria de ser tratada, as coisas obviamente não darão certo. Nesse caso, elas se complementam porque querem coisas diferentes. A ética da intimidade não deve ser pautada na relação de igualdade, mesmo que a reciprocidade seja um fator de muita importância. Talvez o filósofo argelino Jacques Derrida e a filósofa e psicanalista francesa Anne de Formantelli nos ajudem a pensar melhor sobre uma ética da relação amorosa. Juntos, eles teceram uma teoria que coloca a hospitalidade como princípio ético. Partindo desse ponto de vista, podemos entender a pessoa que amamos como uma estrangeira, assim como nós somos para quem nos ama, de modo que um relacionamento amoroso não é uma experiência entre conterrâneos, mas sim entre estrangeiros. Assim, a relação amorosa pode ser vista como um convite à hospitalidade.
Nós precisamos estar abertos e dispostos a hospedar a outra pessoa. Ela nunca será totalmente compatível conosco, uma vez que é outro ser humano. Por isso, as vontades podem estar em momentos diversos. O que precisamos é ter uma abertura existencial para receber a pessoa que amamos, isto é, assumir que somos diferentes e que a arte do encontro é um esforço que precisa de uma espécie de tradução. O estrangeiro fala outra língua. A pessoa amada tem sua própria gramática. Um bom anfitrião não é aquele que somente apresenta, ou, pior, impõe a sua culinária e os seus costumes, mas aquele que aprende a fazer os pratos favoritos do hóspede e está disposto a aprender cada vez mais sobre sua cultura e seus costumes. Em resumo, o ato de amar é um acolhimento, gesto que deve ser tomado por ambas as partes, eis onde mora o desafio. A ética do amor admite que acolhamos e sejamos acolhidos de modos diversos. E não podemos simplesmente acolher e hospedar de uma maneira que satisfaça somente a nós. Precisamos fazê-lo partindo do gostar da outra pessoa. É por isso que é imprescindível que aprendamos a língua existencial do outro, o que inevitavelmente nos impõe fazer política. O fazer político da arte de amar está justamente em negociar constantemente, fazer e refazer pactos. Uma pessoa não pode dizer sim uma só vez. A magia de um relacionamento não está no comércio com o amor apaixonado, mas na capacidade de se manter junto, caminhando em meio às tramas mais difíceis que as circunstâncias apresentam. Nós amamos porque precisamos de outra pessoa para percorrer os caminhos da vida, contar e conhecer novas histórias. Nós amamos porque sentimos falta de coisas que não temos e, acima de tudo, porque o nosso desejo busca se saciar no que está fora de nós, e sem desejo a vida seria insuportável. Mesmo que o desejo também seja arquiteto das maiores armadilhas da vida, preferimos viver nos esquivando delas do que num deserto tranquilo em tons pastel. Por fim, em termos filosóficos, a resposta à pergunta por que amamos é bem simples: nós amamos porque estamos vivos. A vida impõe a vontade de amar. O que nos cabe é encontrar uma boa história para essa aventura.